Papo direto. Tadalafila todo dia. Pode ou não pode? Vicia? Tá permitido utilizar a tadalafila todos os dias? Eu sou Felipe Prado, urologista, médico aqui em Salvador. Trabalho muito na área de medicina sexual e andrologia e meu objetivo aqui é compartilhar o máximo de conhecimento que eu puder de forma que a gente possa dialogar e resolver esses problemas que são tão comuns hoje em dia. Tadalafila todo dia. Pode? Pode. É comprovado que tadalafila todos os dias em doses de 2,5 mg, 5 mg, tadalafila diário, pode ser utilizado para tratamento da disfunção erétil, melhora também o fluxo da urina, tratando pacientes que têm hiperplasia prostática benigna, melhorando esse fluxo de urina, então pode ser utilizado todos os dias nesse sentido. Alguns pacientes também referem uma melhora fluxo de sangue para o pênis, no desempenho na academia, né, para fazer musculação, dilata mais os vasos, ainda que esse efeito não seja lá tão bem comprovado assim. Tratamento de prostatite, da infecção da próstata, também pode ser utilizado, mas queria destacar os dois primeiros, né, que a gente utiliza muito para disfunção erétil e para melhorar o fluxo da urina na hiperplasia da próstata. Então é seguro, pode utilizar, contraindicação absoluta que existe, nenhuma. Existe uma contraindicação relativa aí do uso concomitante, ou seja, ao mesmo tempo de nitratos, são medicações para quem tem dor no peito, uma angina, aquela dor no peito de quem está um pré-infarto, digamos assim. Então essas pessoas têm que ter um cuidado, mas ainda assim não é proibido utilizar. O que é que a gente tem que atentar para esse uso? Você vai usar a tadalafila de 5 mg todos os dias para melhorar a sua ereção. E aí na hora da relação você quer melhorar esse efeito. E aí tem gente que utiliza 4 comprimidos de 5 mg para melhorar a ereção 30 minutos antes da relação. Não funciona assim. A tadalafila de 5 mg tem um efeito prolongado ao longo de 24 horas e lento, uma liberação lenta ao longo do dia. Então se você fizer uso dessas medicações antes da relação, 30 minutos, 20 minutos antes, não haverá aquele pico que acontece na apresentação da tadalafila de 20 mg. A tadalafila de 20 mg, sim, tem esse pico que acontece, liberação rápida de grande quantidade de substância para ter o efeito 20, 30 minutos antes da relação e depois vai sendo absorvido, eliminado pelo corpo ao longo de 18 horas, até às vezes o dia seguinte. Então não adianta você tomar 4 comprimidos de 5, que matematicamente até faz um de 20, mas são substâncias iguais, porém de liberação muito diferente. Outra coisa importante, altera bebida alcoólica, estômago muito cheio, não importa isso. Isso é muito mais importante para aqueles que utilizam sildenafila. Então é seguro você utilizar a tadalafila em concomitância com a bebida alcoólica e alimentação. Algumas coisas que eu sempre trago para esse paciente aquele que utiliza a medicação diária, ele vai ter menos ansiedade na relação. Por quê? É um ansiolítico? Não é um ansiolítico. Porém, imagine que para você ter sua relação, você precisa usar uma medicação todo dia ou precisa usar uma medicação só antes da relação. Essa medicação antes da relação vai te provocar uma certa ansiedade. Poxa, parar ali o clima que está tendo com a parceria para tomar um comprimido, esperar fazer o efeito, aquele tempo ali de 20, 30 minutos, 40 minutos. Então isso pode quebrar um pouco o clima, a pessoa ficar nervosa, ansiosa e isso até piorar a resposta da medicação e piorar a sua ereção. Então é uma opção boa usar a tadalafila todos os dias para o paciente que não quer ter esse problema da ansiedade, da antecipação do uso de um remédio antes da relação. Isso é uma questão importante. Quer saber a verdade? Já aproveita, curte aqui o canal, ativa o sininho das notificações, se inscreve e compartilha com o melhor amigo que você sabe que ele também tem essa dúvida. Outro item interessante, quando você utiliza a tadalafila de 20 mg só antes da relação, existe a maior chance de você ter efeitos colaterais. A gente já conversou bastante sobre isso, que são efeitos vasodilatadores. Rosto quente, nariz entupido, dor de cabeça, dor nas pernas, dor nas costas, azia, orelha quente. Esses sintomas vasodilatadores e sinais podem acontecer mais comumente naquela medicação que é usada antes da relação, de 20 mg, porque tem aquele pico. Então, quando a gente quer evitar esses efeitos colaterais, a gente pode utilizar a tadalafila de 5 mg, que usa todo dia, dose baixa,
terra e tem sempre um nível bom. E, para finalizar, a gente sempre se pergunta sobre os efeitos colaterais, se isso vicia, se causa algum tipo de dependência. Não, isso não causa um vício. Isso pode causar uma ansiedade e um problema de expectativa. O que é isso? Você usa, digamos, há um ano a Tadalafila todos os dias e aí um dia esqueceu de comprar. E aí você fala, caramba, agora eu não usei, não comprei, não vou usar, não vai funcionar. E aí você cria uma ansiedade, uma expectativa e não funciona mesmo. Ainda que estivesse organicamente bem, essa sua ansiedade por não ter usado a medicação pode provocar uma falha. E a última coisa que a gente sempre comenta desses efeitos é se pode perder o efeito com o tempo. Será que a medicação fica mais fraca com o tempo? Não é que a medicação fica mais fraca, é que você vai envelhecendo, você vai perdendo a mesma capacidade que tinha anos atrás. Então essa medicação pode não ser suficiente a esse ponto. Então, a medicação que funciona para uma pessoa mais jovem pode não funcionar para as pessoas mais idosas, porque essa pessoa vai envelhecendo, o corpo vai realmente sentindo o peso do tempo. Então, fiz um panorama aqui sobre o uso da Tadalafila de modo diário. Pode ser usado, é seguro, não mata, tá? Pode ficar tranquilo nesse sentido que não vai infartar enquanto está tendo relação sexual, a não ser que você não tenha capacidade cardiovascular para ter sua relação sexual, né? Isso eu comento muito. A gente às vezes vê manchetes de idosos que faleceram ali no motel quando estava transando, só que muitas vezes é porque aquela pessoa não aguentava ter a relação, não tinha capacidade física, cardiovascular de ter a relação. E não foi pela medicação que ele teve esse problema do infarto. Então, são muitas coisas para falar sobre Tadalafila, tentei dar um panorama geral. A gente vai conversar bastante sobre ela aqui nos próximos vídeos, mas por hoje eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, manda aqui embaixo. Pode curtir, ativar os sininhos das notificações, se inscrever no canal e compartilhar. Um grande abraço e até a próxima.